Eu acho que a gente já pode começar a partir para algumas coisas um pouco mais complexas, mas que ainda são apenas coisas de entrada em sistemas de ticket. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de HTTP requests, que são requisições em HTTP dentro do GLPI, só que executadas por fora do sistema, sem a necessidade de um login e senha. Imagine uma situação onde você quer dar uma saída do sistema para que um cliente seu consiga acessar pelo celular em uma página que você coloque na web, ou um link que você envia pelo WhatsApp e o cliente vai clicar e fazer alguma coisa em relação ao ticket ou qualquer coisa no sistema, sem a necessidade de login. Para fazer isso dentro do GLPI, você precisa dessas coisas aqui: a URL da API REST do GLPI, uma chave, um token de app, que é o token do GLPI, um token de API, que é um token de usuário, e um token de sessão em alguns casos. Em alguns casos você vai usar o API token e outros você vai usar o session token. Tem até casos que você pode precisar usar os dois. Então, para poder fazer isso, a primeira coisa que vocês precisam fazer é vir aqui em configurações do GLPI, na parte de geral, na aba de API, vocês vão pegar aqui a URL da API REST. Essa URL você já vai deixar salva aqui já. Então, você vai ter um endereço para o seu GLPI, é claro. Esse endereço aqui, no meu caso, eu estou mudando a todo momento. E isso aqui pode ser uma VM, pode ser uma VPS, tanto faz. Barra API REST. Aí você vai gerar um usuário para você poder usar a API aqui dentro mesmo. Você vai ter aqui, adicionar cliente de API. Então você vai adicionar um usuário geral. Isso aqui ainda não é usuário do GLPI, é só um usuário de API. Você vai deixar ele ativo, vai habilitar o histórico dele, é claro, e apagar o intervalo de IPv6, porque você pode regular de quais IPs você quer que vinha as requisições, mas nesse caso aqui vamos deixar apagado IPv4 e IPv6. E aí você vai copiar o app token daqui. Pronto, copiou o app token. Agora você vai criar um usuário que vai servir para você gerar os seus tudo que você precisar gerar via API, você vai usar esse usuário. Então na aba de criação do usuário você vai criar um usuário e nessa parte aqui de token de API você vai marcar isso aqui, regerar e salvar. Aí ele vai gerar essa API aqui de usuário. Aí aqui você vai ter a API de usuário. Beleza, você pegou esses três aqui. O último você precisa pegar via curl ou você pode pegar via qualquer aplicação. Nesse exemplo de hoje aqui a gente vai usar o Insomnia, que é um programa que serve para diversas coisas e uma das coisas que ele faz é HTTP Request, que é o que eu vou mostrar a vocês. Então repare que eu criei aqui antes de iniciar a aula uma requisição para cada coisa e vou mostrar os exemplos a vocês. Primeiro vamos obter um token de sessão. Então perceba que eu peguei a URL, coloquei aqui. Só que depois do API REST, você tem que colocar algo equivalente ao que você quer fazer. E se vai ser GET ou POST, depende. Se você vai buscar uma informação, é GET. Se você vai postar uma informação, é POST. É bem simples de entender dessa forma. Então a gente está tentando pegar um token de sessão. Então vamos botar init session aqui. Eu vou deixar esses códigos tudo na descrição, tá? E a ordem, a lógica sempre vai ser dessa forma aqui. Vai ter que ter um content type, que sempre vai ser application JSON. App token, você vai botar o token lá que você pegou de app. E authorization, você vai botar user token, espaço, o token que você pegou de usuário. Então não adianta você só copiar o token de usuário e colocar aqui em authorization, não. Você vai botar user token escrito dessa forma aqui, espaço, esse token aqui. Aí quando você apertar em gerar, ele vai dar a resposta 200 e vai lhe retornar o session token. Aí esse session token você anota e bota aqui. Então você já tendo essas três informações, essas requisições você só vai repetir mudando algumas coisas. Essa primeira é a mais besta, que é para a gente pegar a session token. A gente já tem nossa session token. Com isso aqui, meu amigo, você consegue fazer qualquer coisa no GLPI sem necessidade de login e senha. Você só precisa buscar as maneiras de fazer cada coisa. Então, por exemplo, você pode consultar uma lista de usuários. Se eu mandar o send aqui, ele dá 200, ok.
Ou seja, está funcionando. Só que repare que ele lê as tabelas do GLPI, nesse caso aqui a tabela GLPI Users, e ele vai retornando. Por exemplo, isso aqui tudo é um usuário só. Só que perceba que ele lê todos os campos da tabela GLPI Users de cada usuário. Então tem o ID2, o usuário Adriano Silva, tem o ID6, usuário GLPI System, e aí ele vai lendo todos os campos de cada usuário. Tem aqui, ó, todos os usuários, só que ele vem sem formatação, é claro. Então perceba que é o mesmo esquema, Content Type, Application Z, é JSON, App Token, vai vir aquele, e Session Token. Repare que a gente já nem está mais usando o API Token, a gente quase sempre vai usar esses três aqui. Então vai ser o URL aqui em cima com o método get e headers, você vai vir aqui nessa aba de headers, tá? O bud só vai ser necessário quando for post, quando for get não tem bud, é só headers. E sempre vai ser esses três cabeçalhos aqui: Content Type, App Token e Session Token. Então aqui a gente já listou todos os usuários, mas é claro que a gente poderia ir em um único usuário específico, tem como se adicionar parâmetros aqui, tá? Aqui eu estou consultando a lista completa, a tabela completa. Para você obter os tickets, você vai mandar isso aqui, ele vai retornar 200. Então aqui ele vai te mostrar o conteúdo dos tickets. Repare que ele também está lendo todas as tabelas de forma bagunçada, mas ele está trazendo as coisas. Tem obter entidade, você vai mandar, ele vai retornar 200 também, obter entidade. Repare que se você botar uma coisa errada aqui, ó, e mandar o send, ele já dá erro. Ele não vai funcionar. Então você tem que colocar certinho. Vou apagar aqui uma letra que eu adicionei e enviar de novo. Aí ele dá certo. Então você tem que colocar certinho Content Type, App Token e Session Token. Geralmente vai ser get esse daqui. Aí beleza, a gente chega no primeiro que é post. Por que é post? Porque esse aqui é comentar um ticket. Então a gente vai ter o mesmo esquema, App Token, Session Token, Content Token e Content Type, Application Z, JSON. Lembrando que isso aqui fica em headers e tem que ter a URL aqui em cima. Lembre-se que em cada um desses exemplos, ó, tá mudando aqui o que vem depois do API REST. Então sempre tenha atenção à URL que você está fazendo a requisição. Ela precisa estar correta. Então voltando aqui, a gente tem a primeira requisição HTTP que é post, não é get. Porque aqui a gente vai inserir um comentário. Então a gente tem o mesmo cabeçalho, aqueles três mesmos caras já conhecidos, mas nesse daqui a gente tem um diferencial, a gente tem um buddy. Então aqui a gente pode colocar o comentário que a gente quiser. Casa de mãe Joana. E o ID do ticket, você tem que botar o ID que você quer comentar, é claro, né? Vamos aqui no GLPI. Vamos pegar aqui, por exemplo, o chamado de ID18. Ele não tem comentário nenhum. Então a gente vai chegar aqui e vai adicionar um comentário no ID18. Casa de mãe Joana, vamos enviar. Já foi, já adicionou aqui. Você não tem retorno nenhum no programa, né? Porque ele só faz o envio de requisições. Mas aqui, se você for aqui atualizar, você vai ver que já apareceu o comentário. Então é só para mostrar a vocês que funciona. Se eu chegar aqui, por exemplo, e botar... na verdade esse daqui de comentário é bem simples, é só isso mesmo. Se eu ficar apertando aqui, ó, ele vai enviar vários comentários para o mesmo ticket. Então perceba que está funcionando esse primeiro aqui de push. Tem esse outro de consultar tickets que é diferente do de cá, porque nesse a gente está consultando um determinado ticket. A gente já está dizendo qual é o ID do ticket aqui na URL. Então eu só coloquei esse daqui para mostrar que tem diferença. Esse aqui obtém todos os tickets e esse daqui você já vai em um ticket específico para consultar. Aí ele vai retornar tudo daquele ticket ali em específico. E aí a gente tem essa outra requisição aqui de criar chamados. A gente vai vir, vai ter o mesmo cabeçalho, Content Type, App Type, Session Token. Desculpe, Content Type, App Token, Session Token. Lembrando que essas três informações são as que a gente pegou lá no começo do vídeo. Sempre vai ser esses três. E aí no Buddy você vai botar uma estrutura parecida com essa. Não se preocupe com esse Buddy não. Eu vou deixar todos os Buddy na descrição, tá? Para quem quiser testar, é só baixar o Insomnia. Ele é gratuito.
e ir na parte de requisição. Aí você vai vir no header, criar os 3 headers, que são os cabeçalhos, e no body você vai botar. Aqui é para você criar chamado. Então, engraçado que eu tô... Ah, tá. Isso aqui é o ID do usuário, eu acho. Vamos botar o criar aqui, só para testar. Aqui, criou um chamado de ID19. Vamos ver lá se ele criou mesmo. Aqui, ID19. Então perceba que você consegue criar chamada por fora da ferramenta. E tem uma observação aqui nesse caso, tá? Repare que eu disse qual é a ID que eu vou criar o chamado. Eu já botei aqui que é a Escola Besouro Sul com unidade Pirajá. Aqui está o ID. Eu já disse o ID da categoria também. Então eu criei uma categoria específica só para gerar chamado via API, chamada categoria de API. E eu ainda tentei colocar o ID do requerente, mas o requerente você não tem como empurrar dessa forma não. Tem um jeito de você definir o requerente aqui também, mas eu não estou me recordando nesse momento. Além disso, eu ainda botei a origem da requisição também. Ela já vem já com uma API. Essa origem você pode criar, tá? Pode botar a origem que você quiser. Com IA vocês conseguem gerar esses HTTP requests tranquilamente. Eu só estou mostrando um exemplo do básico aqui. Então se eu ficar apertando aqui, ele vai ficar gerando chamado. Se eu chegar aqui, ó, repare que ele está gerando vários tickets a cada send que eu dou. Toda vez que ele retornar 200 é porque deu certo. Então além desse de criar chamado, eu também tenho um de criar usuário. Esse aqui é um pouco mais complexo. Você vai ter os mesmos líderes de sempre. Sempre vai ser esses 3 líderes. E no body você vai ter esse exemplo aqui. Aqui você vai dizer o nome do usuário, sobrenome, primeiro nome, password, se você quiser definir um password, telefone, se você quiser definir um telefone. Eu tentei adicionar e-mail aqui, mas eu não me recordo como é que faz para adicionar e-mail na requisição de HTTP request. Repare que a gente tem 6 usuários aqui. Então eu vou criar um usuário chamado Picolino. Send, já foi 16. Se eu atualizar aqui, Picolino já apareceu. Então ele cria, funciona. Dá para você criar o usuário por fora do sistema sem um login. É claro que tem uma observação a ser feita aqui. O usuário API geral que eu coloquei, eu defini ele como super admin. Então ele tem permissão total no sistema. Se ele não tivesse a permissão, iria dar erro aqui. Então você precisa que o usuário que você está usando tenha a permissão para você poder fazer as coisas dentro do sistema, para que funcione essas requisições. E uma segunda observação é que isso aqui são só os HTTP request. Você pode, a partir desse HTTP request, gerar uma página em PHP. Então repare que aqui, ó, do lado das requisições no Insomnia, você tem a opção de gerar o código. E ele ainda lhe dá a opção de você escolher como é que você quer gerar o código, em qual linguagem você quer. Então se eu botar aqui, por exemplo, em PHP, cadê? Tem PHP aqui? Tem, pronto. Então ele já me dá o PHP da página para eu fazer essa ação aqui de criar usuário. A partir disso aqui, se você jogar numa IA qualquer dessa, você consegue gerar uma página que o usuário ou cliente acesse via celular e crie o usuário dele, assim como uma página para ele consultar os tickets, uma página para ele comentar os tickets, uma página para ele obter usuários e tudo mais. Então é só explicando a vocês. Eu vou deixar todas as referências e códigos na descrição, tá?